é o seguinte, ao assumir o governo do Distrito Federal, naquela turbulência toda, você assumiu também um grande risco político, né? Muito novo na política, muito novo até de idade também e tal. E para quem estava de fora e que acompanha a política do DF também, entendia-se que ali estava se formando um grande grupo político aqui no DF, porque afinal de contas o PMDB estava assumindo o governo do Distrito Federal. Certo. E logo depois disso aí, se rompeu esse grupo. O que aconteceu nesse meio? Logo depois o PMDB passou a apoiar a candidatura de Agnello e tal, e depois disso aí você rompeu com o PMDB, passando a formar a sigla PSD. O que aconteceu nesse meio? Rogério, rapidinho aqui, a Juliana Crispim do Sudoeste pergunta sobre isso também, por que você não apoiou o governo Agnello junto com o seu antigo partido, o PMDB? Aproveitando já aí. Eu entendia naquele momento que o PMDB tinha nomes, inclusive do próprio Tadeu Filipelli, para disputar a majoritária, para disputar o governo do Distrito Federal. Esse era o meu entendimento, nada contra o PT ou o Agnello naquele momento, mas eu entendi que o PMDB podia de fato, né, fazer o governador e o grupo de governo, e esse não foi o entendimento do partido. Na medida em que eu entendia absolutamente diferente, inclusive pensando politicamente diferente, eu resolvi sair do partido, do PMDB, e logo após o Kassab, que é meu amigo, ele montando o PSD, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Montando o PSD, ele me chamou para ajudá-lo aqui no Distrito Federal a formar o partido, e eu aceitei. O partido que nós estamos hoje, já é a segunda maior bancada aqui do DF. Quais são os deputados da bancada? Nós temos a deputada Eliana Pedrosa, a deputada Celina Leão, a deputada Liliane Roriz e o deputado Washington Mesquita. São 4 deputados. Só um gancho nessa pergunta, Toninho. 3 são oposição, certo. São as 3 mulheres, a Celina, a Liliane e a Eliane. E o Washington, ele é apoio. Da base do governo. Isso é uma independência, uma sinalização de apoio do partido? O que significa isso? Já havia uma independência, porque imagina um partido novo, onde parlamentares que foram eleitos por outros partidos vão para esse partido, são fundadores desse partido novo. Então você impor uma determinada linha de raciocínio, uma determinada ação, se vai ser governista ou vai ser oposição, era forçar demais. Então você tem que respeitar, principalmente neste momento, né, onde o partido se forma com parlamentares eleitos por outras siglas, você tem que respeitar o histórico de cada parlamentar. É assim o PSD no Distrito Federal, é assim lá em São Paulo, é assim em todos os estados brasileiros. Ele respeitou o estilo de cada parlamentar. Aliás, a oposição aí, no caso, a Eliane, a Jaqueline e a Celina... Liliane. A Liliane está na Câmara Federal. A Liliane, a Eliana Pedrosa e a Celina Leão, né? São 3 boas de briga, né? São. Vieram aqui na rádio quebrar a mesa. Aqui tá quebrado. A Eliana com maior experiência, né? Já foi é a terceira vez que ela é parlamentar, já foi secretária de Estado. Então enfim, e a Celina e a Liliane novatas, vamos dizer assim, né? Só que brilhantemente trabalhando na Câmara Legislativa. Não é fácil, obviamente, a gente imagina que não é fácil trabalhar sendo oposição só com 3 parlamentares em 24. Os tuiteiros falam que é o seguinte, que lá no corredor da Câmara, quando a Celina está passando do lado, o Chico Vigilante dá a volta assim, ó. Estamos ao vivo com o Rogério Rosso, ex-governador do Distrito Federal, aqui nos Cabeças da Notícia. Diga, Rafinha. Rosso, posso colocar você contra a parede? Pode, sempre. Bom, é o seguinte. Tamanho tem. É o seguinte. Quando surgiu a proposta de lançar o PSD, a proposta era o seguinte: não é um partido de esquerda ou de direita, é um partido de centro. Certo. Muito bem. Ontem o Kassab, em entrevista à Folha de São Paulo, disse que a aliança com o PT, a Prefeitura de São Paulo, é natural. É natural um partido de centro se aliar mesmo a um partido de esquerda? Se a proposta era essa, ser um partido de centro? O de direita aliou o PMDB? Ok, vamos lá. Primeiro, Rafinha, é a primeira vez que eu te vejo. Eu achei que o Rafinha tinha normal 1,60 m, tem 2 metros. Um bitelão, é o bitelão da Nativa. Eu tenho 1,93 m, sumi perto do Rafinha. Ontem a gente comprou umas cadeiras aqui pra rádio, mas hoje eu já vou sair pra comprar um sofá-cama pra ele. Não, tem que trocar, essa daqui não encaixa. Rafinha, respondendo, primeiro o prefeito Kassab ainda não está definida a aliança com o PT. Não está. Por quê? Porque o Kassab em São Paulo sempre disse, por lealdade ao Serra, que se o candidato fosse o Serra, ele automaticamente, o PSD,
ele apoiaria o Serra. Mas ele esteve aqui na sexta-feira passada com o PT. Não, ele veio no aniversário do PT, dos 32 anos do PT, ele veio de fato. Existe sim toda uma conversa com Lula, com a presidente Dilma, enfim. Claro que a militância do PT, parte da militância do PT em São Paulo, especificamente, está sem entender. Poxa, mas eu sempre combati, né? Verdade é o contrário. Rafinha, o PT se tornou muito pragmático. E o Kassab também tem uma engenharia política na cabeça muito inteligente. Se não fosse, no primeiro ano de fundação do partido, ele fez a terceira maior bancada na Câmara dos Deputados, 700 prefeitos. Mas não tem definição mesmo. Isso eu estou te garantindo, né? Uma conversa, inclusive, que eu tive com ele, não tem essa definição. Tudo depende da entrada do Serra, enfim, mas que existe um entendimento, uma conversa com o PT, existe até porque o PT mudou, especialmente em São Paulo, especialmente no Brasil. Mudou porque passou a ser pragmático, né? Eles usam a palavra flexibilização de alianças. Então, o PT é mais flexível nas alianças. E em algumas ideias também eram totalmente contra privatizações. Hoje eles privatizam aeroportos. Eu me lembro do Lula falando do Fernando Henrique. Nossa Senhora, mudou pra caramba. Rogério, a gente fica se perguntando aqui por que você quis ser político, você que atuou em grandes empresas, você é músico, claro que você vive bastante a cidade, é um desejo... Não era. Nunca foi. Eu me formei em Direito, que tem um pouco a ver com política, né, principalmente na parte constitucional, administrativa, mas a minha vida toda foi trabalhando como funcionário de empresas, ou de automóvel ou de caminhão. Aí um belo dia, eu estou já praticamente de mala pronta com a Karina, eu tinha a Roberta era nascida, a minha mais velha, e a gente estava saindo do Brasil, numa dessas empresas, dessas montadoras de automóvel que eu trabalhava. E aí eu recebi o convite do então governador eleito Joaquim Roriz para ser o secretário. Esse é difícil de descobrir. Meu filho, venha. É assim mesmo. E como a Karina e a família da minha esposa e a minha também não queria que a gente saísse de Brasília e do Brasil, entendi, a pressão foi enorme. Eu nunca tinha me visto trabalhando no governo, nunca, jamais. Né? Até porque eu vi que tanto meu pai sofria como servidor público, né? Mas aconteceu. E aí em 2003 eu entrei na secretaria, logo depois, um mês depois na agência, e aí na administração de Ceilândia, que foi, na minha avaliação, assim, realmente o início da carreira política do ponto de vista de mandato, etc. Olha, Rogério, eu tenho para mim que você ainda vai ser governador dessa cidade. E do carinho também, né, Rogério, do povão, né? Lá você pode sentir toda essa manifestação, né? Uma cidade, né? Você cidade no coração de Brasília, né? E a cidade te recebe sempre muito bem, você está sempre lá, e a cidade é gigante, né? Gigante. Ceilândia é maior que capitais do Brasil, maior que várias capitais do Brasil. Então, ali é o retrato do Brasil, é Ceilândia. É o retrato do Brasil. Então, foi uma grande oportunidade dessa experiência em administração.